ao judiciário para avaliação e procedimentos, né, execuções, decisões, compete ao judiciário. O Conselho Tutelar ele não é um órgão técnico. Então, né, aqui nós somos 35, por exemplo, em Contagem, e nós temos formações diversas aqui no Conselho Tutelar, né? Desde pessoas do direito, que têm um pouco mais de conhecimento sobre aplicações das leis, e desde pessoas, né, que não têm tanto conhecimento assim, que têm outras formações na área, né, por exemplo, mais de humana, por exemplo, professores, pedagogos, etc. Então, nós não somos órgãos técnicos, né? Ressaltar sobre isso. Então, às vezes, o advogado, ou ele vai orientar seu cliente, ou ele gera uma expectativa sobre a nossa atuação. E aí, o que a gente sempre se coloca, tem que se colocar à disposição, é sempre o contato, né? Principalmente o contato por telefone. Às vezes a pessoa escrever um e-mail fica muito frio, ou às vezes escrever, né, uma mensagem no WhatsApp, tem algumas comarcas, alguns conselhos que fazem esse tipo de atendimento, ele fica um pouco frio. Então, a gente sempre busca esse diálogo, pode ser por telefone, ou pode ser também presencial nas unidades do Conselho Tutelar, e aí a gente vai entender essa solicitação. é, e aí aqui, né, nós fizemos então que essa solicitação ela tem que, apesar desse contato que a gente pode, né, iniciar por telefone, ele tem que ser formalizado. Então, claro que o advogado ele sempre tem que estar portando da procuração do seu cliente, da parte envolvida do processo. Ele tem que estar com a identificação, né, completa da pessoa que ele está representando, ou seja, daquele possivelmente também solicitante. Claro, né, a carteirinha de identificação da O, né, da OAB, e a descrição clara das informações. Eu sempre, né, assim, todos os espaços que a gente fala aqui de proteção, do lugar do conselho tutelar, e aí, às vezes, quando a gente vai dialogar, eu gosto muito de usar a palavra empatia, porque às vezes, né, estou nesse lugar, atende, como se diz, tanto o advogado ali da vítima e também atendemos os advogados, às vezes, do possível autor, né? Então, a gente sempre olhar para o lugar do conselheiro tutelar e, peraí, o conselho tutelar é um órgão de proteção. Então, por mais que eu estou na defesa do meu cliente, como que é esse lugar do conselho? O conselho não é um órgão técnico, então o conselho tutelar não vai poder me afirmar se essa criança que está aqui nesse conflito, o pai é meu cliente ou a mãe é meu cliente, eu estou aqui defendendo que o pai fique com a guarda ou a mãe fique com a guarda. E aí, a gente sempre pensar no melhor interesse da criança e lembrar que o conselho não é um órgão técnico, né? Que as pessoas técnicas avaliar melhor o caso de, por exemplo, guarda, né, ou interesse da criança, se houver a necessidade de envolver setor técnico, é o setor da vara responsável, ou a vara da infância, ou a vara de violência doméstica, ou a vara de família, que são as varas que mais envolvem nesse tipo de caso. Então, aqui em Contagem, a gente, né, estabeleceu dessa forma. As nossas relações com os advogados melhoraram significativamente, né, após dessas conversas. Sempre estamos, inclusive, em contato com a própria comissão, né, dos direitos da criança e do adolescente, para poder dirimir possíveis desentendimentos, desse conflito de entendimento e da aplicação da lei e da nossa atuação também, né? Porque às vezes, quando o advogado orienta o cliente a ir ao conselho para buscar XY documento, na verdade a gente sabe que é para poder dar celeridade ao processo, para peticionar, para poder, né, andar alguma coisa e também, muitas das vezes, claro, sempre no viés da proteção. Mas, algumas das situações também às vezes a gente fica, como que eu falo, no meio ali de um conflito, né? Alguma parte está defendendo um, aí chega o outro defendendo o outro, e o conselho ele no meio. E nós não somos esse órgão técnico que vai dirimir esse possível conflito. Nós não temos a capacidade técnica para fazer a avaliação do que, por exemplo, a equipe das varas tem, que é através do estudo psicossocial. Ok? Acabando meu tempo, né? Perfeito. Não, pode continuar, pode continuar. Ah, não, eu já até dei uma acelerada, né, nesses pontos, e aí eu quero trazer aqui uma chamada, né, para todos os participantes nesse dever do exercício da proteção de todos. Então, todas as vezes que nós tivermos conhecimento que está havendo ameaça ou confirmação de qualquer violação de direitos de criança e adolescente, é o nosso dever realizarmos a denúncia, né? Antes
de sermos exercermos a profissão em que estamos, sendo aqui advogados ou aqueles que fazem, porventura, parte aí do sistema público, né, de proteção e garantia de direito, nós somos cidadãos, no qual, né, como eu disse, tanto a Constituição quanto é que ele nos responsabiliza a tomar providência em notícias, né, de violações. Então, esse é o canal aqui do Ministério dos Direitos Humanos do Governo Federal. É um local fácil acesso de realizar a denúncia pode fazer de forma anônima. Então, né, Alternotícia, não se calem, por favor, denunciem, que nós vamos estar aí preparados para atuar na proteção e a garantia do direito dessa criança. É isso. Obrigada, estou à disposição aí para o final, né, para as perguntas. Estou conselheiro tutelar aqui em Contagem, e aí, precisando, continuo aqui à disposição. Nossa, Natália, que delícia te ouvir. Muito, Ai, muito bom. obrigada. Eu só preciso aprender como que volta a Peraí, colocar todas as pessoas aqui. Ah, agora eu consegui. conseguiu? Porque eu coloquei você para poder ter um foco só na sua fala. Ah, Bom, as perguntas vão ser ao final das três apresentações, porque elas estão interligadas, e daremos a continuidade. E, Natália, eu te convido a permanecer aqui conosco para no final ter um claro. debate. Eu mesmo já tenho alguns questionamentos aqui, de ordem prática mesmo, e vamos prosseguir, tá? Muito, Ok. muito obrigada. Obrigada. Vamos prosseguir agora com a Marília. Marília. Ei, boa noite a todos. Boa noite, Marília. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Ô Marília, você tem algum material para compartilhar? Não? Então, eu tinha sim, mas eu não consegui colocar aqui não. Mas aí Você eu quer me vou, mandar? Quer me mas eu mandar aqui no vou. WhatsApp e eu coloco para você? Nossa, nossa, Ô, isso não tem. Natália, depois você coloca para gente o seu Instagram, se é que você é que tem, né, algum Instagram, assim, alguma coisa para contatos, seu e-mail, coloca para gente lá no chat, por favor. Aí você pode descompartilhar, é ótimo, né? Parar de compartilhar seu material para a gente poder colocar a Marília. Isso! Me mandou aqui, Marília? Eu não tá abrindo, não tô conseguindo. Mas aí eu vou falando aqui mesmo. Não, perfeito, não tem problema nenhum. Se você quiser me mandar no WhatsApp, eu compartilharia aqui também. Não, não Sim, teria problema, não. Mas pode falar, eu já até coloco aqui para que todos possam te ver. E pode ir lá, mas é prática, né? Então vamos continuar. Vamos lá. A palavra é então, sua. meu nome é Marília, eu sou aqui da cidade de João Monlevade, né? A gente vai falar sobre um tema muito assim, interessante, importante, que é a garantia do direito da criança e adolescente e a prevenção, né, da violência. Porque a gente sabe que a violência começa ainda na infância, né? Eu quero agradecer, né, a presença de todos que estão acompanhando a live, sobre proteção, gente, proteção, cuidado e responsabilidade, né? É essencial para construirmos uma sociedade melhor. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente é um assunto interessante. Então, eu quero dizer sobre a prevenção. Porque a prevenção, se a gente, a informação é a prevenção, né? Então, assim, eu queria falar sobre, hoje mesmo eu tive uma experiência sobre uma mãe que procurou o CREAS, na verdade, e disse que estava sofrendo violências e assim, estava com marcas, e a filha também, mais ou menos na idade de 13 anos, mais ou menos, assim, com o braço enfaixado, sabe? Toda machucada. Então, assim, nós fomos até a delegacia, ela já tinha ido ao médico, né? Então, a gente foi à delegacia, a gente conversou com ela para fazer a medida protetiva, né? Então, assim, ela disse que já vinha nessas situações antes, só que ela não tinha coragem de denunciar. Então, eu falei com ela, que bom que você denunciou agora, né?
Então, ela teve essa coragem de denunciar, a gente foi até a delegacia, ela fez a medida protetiva, e aí, até que a medida protetiva fosse concretizada, a gente conversou com ela para deixar a filha ir para um lugar seguro, né? E ela também. Só que ela não aceitou da filha ir para um lugar seguro. E a gente conversou com ela, ela falou assim, não, onde que minha filha for, eu vou. Então, hoje, ela está na casa lá, né? Até que a medida saia mais ou menos 1 ou 2 dias, né? Que é liberada, que o juiz libera. Então, assim, a gente vive, vem todos os dias, praticamente, com casos, assim, de violências. Então, assim, a gente tem que incentivar a denunciar, ao pedido de ajuda, né? Porque quando protegemos nossas crianças, estamos construindo o futuro, né? E a infância, se lá na infância a criança tem uma convivência com violência dentro de casa, na escola, ou até mesmo em outros lugares, ela vai demonstrar aquilo que ela vive dentro de casa, né? E aquilo, assim, um adulto que é desrespeitoso, que é violento, ele aprendeu lá atrás, lá na infância. Então, assim, a informação tem que vir desde a infância. Por isso a importância da gente falar sobre o tema, a gente falar sobre a violência, né? A prevenção da violência. Porque às vezes a gente tem pais assim que são separados e a criança fica no meio daquela situação, né? O pai faz alienação parental, aí a mãe, né? Então a criança fica no meio e a criança que sofre com essa situação, né? E acaba que a gente. E os encaminhamentos que o conselho faz, que a gente faz para o CREAS, né? Muitas vezes a gente faz para o Ministério Público, porque as crianças, no maior tempo delas, elas estão na escola. Então, a maioria das vezes, às vezes as crianças relatam isso na escola, o que vive dentro de casa. Então, a maioria das vezes a gente tem vem para a gente os relatórios da escola, relatando, né? Porque a criança, até mesmo do CMEs, criancinhas assim de 4 anos, a gente fala assim, quando a gente fala sobre esse tema na escola, ou em qualquer lugar, tem criança que levanta o dedo e fala, oh, tia, né? Até mesmo sobre abuso também, né? Que é um tipo de violência. Quando a gente fala sobre, sempre há uma criança que levanta o dedo e fala, eu quero, ou então chama a gente depois, né? E fala, eu quero contar o que está acontecendo. E acaba a gente, que antes a gente não sabia, que às vezes assim, a gente sabe de tantos casos, mas é aqueles que a gente nem imagina, né? Que são, a gente sabe de muitos que a gente fica assim, todos os dias a gente tem casos, mas nunca são iguais, e a gente assusta assim, né? Não que a gente vai falar assim, não, a gente não acostuma com isso, né? E a gente fala que tem mulher que acha, e tem criança, na verdade, adolescente, meninas, que crescem acreditando que precisam aceitar essas situações, né? De desrespeito, porque viu lá atrás como o pai tratava a mãe, né? E acha que é normal. E não pode normalizar esse tipo de coisa, né? E assim, os tipos de violências que a gente tem, que é a violência física, psicológica, sexual, né? Até mesmo negligência, que é uma violência, né? E que a gente trata isso todos os dias. E o nosso papel do Conselho Tutelar nessas situações de violência é receber denúncias, a gente recebe as denúncias, orienta as famílias, a gente aplica as medidas, que é os encaminhamentos, né, para a rede de apoio, como saúde, assistência social, também para MP. Então, assim, eu falo que o Conselho Tutelar
não tira também filho de família, que ele protege quando há risco. Que muitas vezes a gente é visto como assim, você tá lá, tirou, como se diz, né? Até o carro do conselho que os outros falam, é como carrocinha, né? De levar a criança para a fundação, a levar a criança. Não é. Então, assim, a gente não vai onde não há violação de direitos. Então, há violação de direitos e quando há denúncias, a gente tem que averiguar situações que muitas das vezes as pessoas chegam aqui e falam assim, mas por que que eu estou aqui? Por que que eu vim no Conselho Tutelar? Então, assim, a gente explica para a pessoa que se a gente recebe uma denúncia, a gente tem que averiguar o que está acontecendo, né? Porque pode ter alguma coisa. Então, assim, o Conselho é um órgão de proteção, sim, e de prevenção também, porque a gente, assim, quando a gente fala sobre o assunto, a gente está prevenindo, né? Então, quando chegam para a gente, por exemplo, igual situações como a Natália, né? Ela citou, tem advogados que chegam aqui e falam assim, olha, situações de famílias que têm crianças que são pais separados, aí assim, a gente não sabe, né? A gente não é técnico, né? Para saber de qual lado que está certo, qual que não está, a gente fica do lado da criança, porque a gente defende a infância. E aí a gente tenta fazer o melhor, aliás, a gente tem que fazer o melhor, né, para a criança. Então, tem situações que a gente vê de crianças que não vão à escola, que as mães são negligentes, mas que a gente encaminha porque os direitos estão ameaçados, estão violados, e a gente aplicando a medida de proteção, né? A medida de proteção assim, não é favor, né? É direito garantido por lei. Então, a gente. Um ponto muito importante é mostrar que a violência contra a mulher também, muitas vezes, tem raízes, né? Como eu falei, é lá da infância, então a gente tem que começar de lá. E vim falando sobre esse tópico com as crianças, sobre os adolescentes, que é importante, né, a gente cuidar e tratar o outro bem, tratar o outro da melhor forma, né? Não é porque viram lá atrás uma situação dentro de casa que tem que ser daquela forma, né? Por isso, a gente faz os encaminhamentos para o CREAS, né? Que às vezes a gente faz também o encaminhamento quando é preciso para o CRAS, né? O CRAS também, né, orienta as famílias, né? Mas com conflito familiar. Mas é isso, a gente trabalha em favor da infância e aqui como a Natália disse, o ECA, a gente trabalha no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É para defender a infância e o que a gente pode fazer, a gente vai fazer, né? Para o melhor da infância, né? E é isso. Marília, eu vou te pedir perdão, porque acabou que eu, no meu afã de te ouvir, eu não te apresentei, então eu vou fazer de forma atrasada. A Marília Andréia é conselheira tutelar, lá de João Molevade, é Isso. graduanda em pedagogia e atua na defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Possui experiência no atendimento e encaminhamento de situações de vulnerabilidade e violência familiar. Participa em ações de orientação, conscientização da comunidade e dedica-se à promoção da proteção social e ao enfrentamento da violência contra a mulher. Ô Marília, muito, muito obrigada. A gente vai deixar as perguntas para o final, depois que Gláucia falar, e eu te agradeço por estar aqui conosco essa noite. Tá bom? Muito, muito obrigada. Agora passaremos para a Gláucia. Eu não vou cometer esse pecado de esquecer de apresentar a Gláucia. Gláucia Borges é mestre em Direito pela Unesc, especialista em Direito de Família e Sucessões na Unidom Bosco, especialista em Direito Civil e Processo Civil na Unesc,
professora de pós-graduação, nível de especialização com direito, com experiência em direito das famílias, sucessões e metodologia do trabalho científico, professora de cursos de extensão para alunos do direito e psicologia, foi professora de graduação em direito na Escola Superior de Criciúma e na Universidade do Estado do Mato Grosso, UNEMAT. Capacitadora de conselhos tutelares, autora de obras jurídicas, advogada civil desde 2013 e pesquisadora na área da infância, família e sucessões, integrante do grupo de pesquisa de contratualização das relações familiares e sucessórias da UEL, que foi a minha colega e a minha orientadora no grupo de pesquisa lá da Fundação Ministério Público. Ô Gláucia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e a palavra está contigo. Boa noite a todos e a todas. Me ouvem bem? Perfeitamente, Gláucia. Eu vou ter duas telas aqui, porque eu fico agoniada também, Natália, de não ver o pessoal. Aí, assim, eu tô com uma tela aqui e vocês estão aqui, tá? Mas, então, quando eu olhar para lá, vocês não estranhem, que eu não tô olhando para o além. Eu tô olhando para vocês, na verdade. Eu consegui compartilhar aqui a minha tela com vocês? Conseguiu. Consegui, então tá. Então, inicialmente, é um prazer estar com vocês. Eu sou de Criciúma, Santa Catarina, então viva a tecnologia, né, de podermos estar juntos aqui nessa noite. Angelis, é um prazer estar contigo, foi um prazer ter tido trocas contigo em toda a pesquisa, né, lá na FMP. Um prazer estar aqui contigo novamente, com todas as comissões, né, as 3 comissões que estão integradas aqui para esse evento, e também com a Natália e com a Marília, né, é sempre um prazer estar ao lado de profissionais se dedicam à proteção de crianças e adolescentes. Gente, eu sou uma defensora do Conselho Tutelar. Eu acho que ele é muito mal compreendido. E assim, vou falar da minha classe porque eu posso, né? Principalmente por nós advogados. Eu posso. Então, é isso, gente. Vocês não possam mais, ele fica mais legítimo, né? Quando uma pessoa que atua ali junto fala, e ele é muito mal compreendido, por quê? Porque nas graduações é muito mal falado, gente. Eu não sei aí, né, em Minas, mas aqui em Santa Catarina, aqui em Criciúma, de forma específica, né, a graduação, a matéria que fala sobre o direito da criança e adolescente são 2 créditos, então assim, ó, 2 créditos tem que ter 3 provas, gente, são 3 semanas de aula que já é tomada aí por provas, mais não é recuperação, mas enfim, e a prova final, são 5 semanas de aula, então assim, é muito reduzido para falar muita coisa, né? O direito da criança e adolescente ele é muito extenso. Então, assim, por vezes, de fato, falta um pouquinho mais, né, de esclarecimento sobre isso, então que bom que temos eventos como esse para tratar sobre isso e ter profissionais aqui, temos 57 pessoas neste momento, né, ouvindo sobre a importância do Conselho Tutelar. Então, me incumbiram aqui, né, de falar um pouquinho sobre como que funciona a atuação jurídica quando o Conselho Tutelar encaminha lá para o Judiciário, né, enfim, alguma demanda, alguma situação, certo? Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, como a Natália muito bem falou, o Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, gente. Então, se ele é não jurisdicional, ele tem uma função administrativa e protetiva. Ele não é punitivo como o judiciário, né? Ele vai aplicar as medidas de proteção. E essa aplicação de medidas de proteção não é ele fazendo, né? Ele requisitando serviços. Então, por vezes, ele fala assim, o conselho não faz nada, o conselho está lá pedindo, né, que a rede de proteção atue, e às vezes o negócio não anda, porque até a Natália botou ali uma imagem, eu tinha colocado ela também, o sistema ele é uma engrenagem, ele tem que, né, todo mundo andar junto, porque assim, um depende do outro quando a gente está falando de proteção integral, né, família, sociedade e Estado. E ele tem aí algumas atribuições, como a Marília falou, a Natália falou, que estão especificadamente, né, não, especificamente não, principalmente no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem outras atribuições ao longo do próprio Estatuto, né, além de outras leis, né, tem algumas outras questões aí. Mas nem tudo é do Conselho, gente. Tem questões aí que tem que ir para o Judiciário, tem que passar pelo Ministério Público, né, porque vamos voltar logo para o início, não é um órgão jurisdicional, não tem contraditório. Né? Não tem essa fase, então não tem investigação no Conselho Tutelar, né? Eles nem têm perna para isso, gente, né? A demanda do Conselho é gigantesca. Então, vamos lá. Então, faz parte aí das atribuições do Conselho Tutelar, algumas questões que estão lá no 136 do ECA, né? Eu vou falar de forma específica aqui, então, que é desses encaminhamentos.
a comissão tinha pedido para eu falar mais da parte do judiciário, mas como o MP pode se tornar um processo judicial, eu também vou trazer aqui para vocês essas questões. Então, lá no 136, tem alguns incisos que vão falar de questões de encaminhamento, de representação ao Ministério Público, ou seja, ei, MP, já não é mais com a gente, ou nunca foi com a gente precisa da tua força, precisa da tua força. Né? Sozinhos não vamos dar conta dessa demanda, ou nem era para estar aqui. Então, lá no 136 deixa claro algumas questões relacionadas a isso, e outras é para o judiciário, certo? Então, passando um pouquinho, assim, sobre essas questões aqui, né, do 136 de forma específica, aqui no inciso 3º, na linha B, fala que é atribuição do Conselho Tutelar representar junto à autoridade judiciária nos casos de cumprimentos injustificados de suas deliberações. Então, gente, o Conselho Tutelar é autoridade, certo? Se deliberou, se disse que é para determinada entidade fazer determinado serviço cumprido e não está sendo de forma justificada, né, cumprido, eles podem sim encaminhar lá para quê? Para quê? Para que a força, o peso da mão do judiciário venha e faça com que a proteção aconteça, porque senão a criança e adolescente fica desprotegido. Ou se ele está tentando, a rede de proteção não age de forma injustificada, o judiciário pode sim estar vindo, então, para auxiliar nisso, né? O judiciário vai passar para o Ministério Público, né? E se for caso, então, de representação, vai ser apurada aí a responsabilidade ou do agente ou do próprio órgão, enfim, funcionário, que está descumprindo essa deliberação, certo? Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos de crianças e adolescentes. Lá no Estatuto, gente, tem infrações administrativas e crimes específicos, né? Que atentam contra os direitos das crianças e adolescentes que estão no próprio estatuto. Então, se acontecer alguma questão relacionada a isso, né, o Conselho Tutelar ele vai comunicar ao Ministério Público, né, de forma da correspondência oficial, né, para que o MP faça, então, o procedimento, inicie o procedimento com isso. Mas, assim, o Conselho Tutelar ele pode comunicar todos os crimes, né, não precisa ser somente aqueles que estão lá no estatuto. Então, se está tipificado ou não no Estatuto da Criança e Adolescente, mas violou o direito de criança e adolescente, comunica. E aí o Ministério Público age, certo? Mas o Conselho Tutelar comunica. Encaminhar a autoridade judiciária os casos de sua competência. A Natália falou, nem tudo né, do Conselho Tutelar, principalmente questões de guarda, tutela, adoção, destituição do poder familiar. Gente, isso aí exige contraditório, né? Isso aí exige, né, para que a gente tenha justiça realmente, né? Precisa de formulação de provas no judiciário. Não existe formulação de provas lá no Conselho Tutelar, né? Não da forma que a gente trabalha num processo, certo? Então, sempre que tiver conflito de interesse, litígio, necessidade contraditório, tem que ir para o judiciário, certo? Ou assim, né, o próprio Conselho Tutelar já atuou de forma reiterada, era atribuição do Conselho, o Conselho manda para uma orientação, não vai, o Conselho envia para um atendimento, não vai, bom, então vamos passar para o judiciário para que, né, essa situação de risco não se perpetue. Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, depois de esgotadas as possibilidades de manutenção da criança e adolescente junto à família natural. Não é o Conselho Tutelar que vai afastar, não é o Conselho Tutelar que vai tirar, vai suspender ou vai fazer a destituição de um poder familiar. E também não é o Ministério Público, só que o Ministério Público ele é um dos legitimados lá no Estatuto para entrar com essa ação. Então, o Conselho Tutelar ele vai dar aquela chamada no Ministério Público, olha só, a gente já fez isso, já fez aquilo outro, e mesmo assim eles continuam violando o direito dessa criança ou desse adolescente. Então, assim, tem que analisar se não é caso aí de suspender o poder familiar, de destituir do poder familiar, né? E aí o Ministério Público vai agir. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima, nos casos de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Então, bem aqui, né, o tema dessa comissão, né? Gente, a Natália foi muito clara. O Conselho Tutelar, ele não vai tirar o agressor de casa. Não tem como, né? Ele vai representar a autoridade judicial ou policial para que ela
faça isso. E outra, não é o conselho que vai determinar esse afastamento também, né? Ela vai dizer, olha só, tá acontecendo violência doméstica, né? Tá acontecendo isso e aquilo, autoridade policial, autoridade judiciária, olha só esse caso, veja se não é caso de afastar, porque, gente, chega de afastar a criança de casa, vamos afastar quem tá fazendo coisa errada, né? E assim, que maravilha que veio essa atualização da lei, que veio da Lei Henrique Borel para o Estatuto da Criança e Adolescente, porque assim, a vítima é a criança, porque que é ela que tem que sair de casa, né? É a última das hipóteses. Se tem alguém que está protegendo ela lá dentro, que saia quem está agredindo, que saia quem está violando, certo? Mas quem vai fazer isso é a autoridade judicial ou a policial, certo? O Conselho Tutelar não vai conseguir fazer isso, né? Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. Então, gente, o conselho, se ele verificar ali, né, que a criança ou adolescente está precisando de uma medida protetiva, mais uma vez, ela vai, às vezes, né, muitas das vezes, na verdade, o conselho tutelar é a porta de entrada da comunicação daquela violação de direitos. E não é no judiciário que chega. Gente, quando chega no advogado, muitas vezes a bomba já estourou, né? Já está estourada, a violência já está lá na frente. Então, assim, porque nós, advogados, a gente tem o jus postulante, ou seja, a gente pode entrar com uma ação, né? Mas o Conselho Tutelar, ele às vezes recebe a notícia ali quentinha, está acontecendo, está para acontecer, né? Uma possível violação de direitos. Então, ele já pode representar ali a autoridade judicial, mas quem é que determina a aplicação de medida? Quem é que vai fiscalizar depois disso tudo? Quem é que vai acompanhar? Quem é que vai ver o contraditório, ampla defesa depois disso tudo? O judiciário, né? Não é o Conselho Tutelar. Representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de provas. Gente, criança e adolescente. Criança e adolescente, o negócio é enérgico. Tem coisa que, se não for produzida naquele momento, não é mais. Então, olha só, um depoimento especial, né? A gente tem a escuta e o depoimento especial. A escuta é só aquela tomada de informaçõezinhas, mas não é prova judicial. E o conselho sabe que, muitas vezes, a fala daquela criança, por exemplo, ela vai ser essencial para a gente conseguir, de fato, punir um agressor, né? Enfim, uma pessoa que está aí atentando contra um direito de uma criança e um adolescente. Então, ele pode pedir para que o Ministério Público faça, então, aquela ação cautelar. Não é o conselho que vai propor a ação. Ele vai lá cutucar o MP, certo? E representar aí a autoridade judicial ou o Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante. Ou seja, gente, o ECA está dizendo assim, ó, gente, não deixem de denunciar. Vão lá no conselho, diz que 100, denunciem, qualquer coisa, a gente pode tentar uma medida protetiva para vocês, mas não deixem de denunciar, porque é dever de todos a proteção de crianças e adolescentes, né? Então, assim, aqui o Estatuto está falando de uma proteção não só à criança e adolescente, mas daqueles que estão denunciando algo que aconteceu contra uma criança ou adolescente no âmbito de violência doméstica e familiar. Mas vamos lá, a primeira palavrinha, representar a autoridade, né? Então, lá e cutucar o judiciário, certo? E quando a gente fala que o Conselho Tutelar tem medidas, né, tem atribuições, lá no artigo 101 fala quais são as medidas de proteção que ele tem atribuição. Tá no 101, do 1 ao 6, é garantido, o Conselho Tutelar pode aplicar. O 7 também pode? Pode. Quando? Em casos de urgência. Por quê? Porque é afastamento. Ainda não dá para acionar o judiciário, ou se não afastar a criança agora, esperar ainda o judiciário se manifestar, a criança pode sofrer mais uma violência aí, né? Enfim, doméstica, sexual, enfim, tantas demandas que aparecem, né? Mas não é atribuição do Conselho Tutelar os incisos 8 e 9, inclusão em programa de acolhimento familiar, certo? É serviço, tá? Porque é um atendimento contínuo, o programa ele rompe, então, acolhimento familiar, não. Acolhimento institucional, sim, em caso de urgência. E colocação em família substituta. Guarda, tutela, adoção. Não é lá no conselho. Então, não adianta o advogado mandar a parte lá no conselho e pedir um termo de responsabilidade dizendo que aquilo lá já é guarda. Não é, meu povo. Não é, tá? Guarda, tutela, adoção, a gente trata lá no judiciário. E não adianta também o conselheiro tutelar pegar uma criança ou adolescente e entregar para uma pessoa que não é o responsável legal
e nem aquele que o judiciário já passou a responsabilidade, certo? Porque isso também estaria sendo uma usurpação, né? Passando, então, daquilo que é atribuição dele, ok? Então, olha só, o Conselho Tutelar, ele não vai ajuizar uma ação, ele não é advogado, né? Ele não é o Ministério Público. Ele vai provocar o sistema, ele vai representar, ele vai falar, se for caso, né, encaminhou para o MP, se for caso de judicializar, o Ministério Público vai fazer procedimento administrativo, se for caso de judicializar, direto judicializa, se não, ele vai fazer procedimento administrativo. Cessou ali? Não. Então vai judicializar, certo? Foi direto para o judiciário vai dar vistas ao Ministério Público, vai iniciar um procedimento, mas não é o Conselho Tutelar que vai ajuizar, né? Ele provoca o sistema, ele fala, ó, judiciário, isso aqui não é nosso, ou ó, judiciário, já cessou aqui o que a gente podia fazer, agora é com vocês, certo? Então, como que corre um procedimento quando o Conselho Tutelar faz algum encaminhamento para o Ministério Público ou para o Judiciário? E aí, gente, vocês vão me odiar ou me amar, não sei. Porque quando a gente fala de infância e juventude, não tem receita de bolo. Não tem, gente. Os procedimentos, eles vão andar, eles vão ter algumas regras, como uma equipe interprofissional, né? Então, assim, um laudo de um psicólogo, um laudo de um assistente social, né, assim, que normalmente é requerido na infância e juventude, uma audiência para oitiva aí de testemunhas, né, o contraditório, a ampla defesa, né, mas não vai ser assim, o Conselho Tutelar representou com uma notícia de fato, por exemplo, enfim, ele não vai ser chamado depois para réplica, né, não existe isso, né, vai ser um andamento de um procedimento com as regras do CPC, né, do processo civil, mas não tem assim, não necessariamente quando é através do conselho vai ser assim, porque cada demanda é uma demanda. Se é uma demanda de destituição de poder familiar, se é uma demanda de suspensão, se é uma demanda de guarda, uma demanda de tutela, certo? Tudo isso vai ser analisado as regras do Código de Processo Civil, mas não segue uma única situação específica quando vem do Conselho Tutelar, certo? Vai depender do que o Ministério Público enxergar de necessidade de procedimento ou o próprio judiciário, tá? Então, assim, tem uma coisa muito importante, tá? Porque, assim, eu sou aqui de Criciúma, Santa Catarina, vocês estão aí em Minas, né? Enfim, até a Natália e a Marília falaram outras cidades, e me perdoem que eu não gravei. Mas, assim, a verdade, gente, é que cada juiz ou juíza titular e cada promotoria, eles têm uma forma de pensar. Então, às vezes, chega a demanda ali do Conselho Tutelar e depende do fluxo que eles estabelecem com o Conselho Tutelar local vai ser de uma forma, vai ser de outra. Então, eu botei aqui, comumente, não é regra, geralmente, a realidade, né? Para a gente ter muito claro que isso depende muito da própria demanda local. A Natália estava falando ali que ela estabeleceu com os advogados ali da comarca algumas questões. Nossa, a gente conversou aqui para a gente tentar estabelecer as mesmas coisas, porque as demandas são as mesmas, né? Às vezes o profissional precisa entender o que está acontecendo lá, mas chega sem uma procuração, né, complicado. Às vezes chega com uma procuração e pede um relatório, mas, gente, para o conselho que vai fazer relatório, eles têm que fazer o colegiado, eles têm que sentar, todo mundo concordar, né? Não é assim. Então, assim, é muita coisa que a gente precisa se acertar, que a lei ainda não traz, tá, gente? Existe aí um projeto de lei para o Conselho Tutelar que tem que estabelecer algumas regras nesse sentido, mas ainda não teve andamento, tá? Então, comumente, gente, tá? Comumente, quando está esgotadas as possibilidades de requisição aí de acompanhamento pela rede de proteção, ou quando não está dentro da atribuição do Conselho Tutelar, ou quando o Conselho Tutelar foi desrespeitado, ele vai encaminhar ou ao MP ou ao Judiciário, de acordo com aqueles incisos que a gente viu. Não tem uma regra clara, mas, por exemplo, aqui os Conselhos Tutelares aqui da minha região costumam enviar ao Ministério Público como notícia de fato, primeiro. E aí o MP analisa e inicia ali a demanda, se é o caso, certo? Como eu disse, não é regra, mas aqui comumente acontece isso. Geralmente, gente, se vem alguma coisa assim, como, por exemplo, pedido de acolhimento de uma criança e adolescente, vai ser analisado pelo judiciário como liminar, certo? Depois ele dá vistas ao Ministério Público. Se não tem nenhum tipo de pedido desse sentido de urgência do Ministério Público, primeiro vistas ao MP, depois volta, então, para o judiciário dar as demandas necessárias. E, gente, a realidade é que, às vezes, o Conselho Tutelar, ele nem tem acesso ao processo eletrônico, tá?
Então, não é igual nós advogados ou um servidor que entra lá e acompanha, vê o que está acontecendo. Às vezes, eles enviam a notícia de fato, enfim, uma requisição, e depois não fazem mais ideia do que aconteceu, porque a realidade, gente, é um descompasso, é uma desunião da rede de proteção. E o próprio judiciário não dá conta de tudo que tem que dar, o Ministério Público não dá conta de tudo que tem que dar. Então, assim, essa falta de informação, né? Às vezes eles ficam sabendo porque outro colega aí ficou sabendo e contou para eles o que deu de continuidade nessa demanda. Essa é a realidade do Conselho Tutelar, tá? Então, assim, não tem assim aquela coisa, o conselho está mancomunado ali com o juiz, com a juíza, com a promotora, gente, às vezes eles mandaram e não sabem nem mais o que está acontecendo, né? Deveriam saber, mas não sabem. E o judiciário pode ficar aí acionando o Conselho Tutelar durante o processo? Olha, vai depender, né? Se ele já encaminhou, é porque ou ele não tem atribuição ou porque ele já esgotou aí as medidas. Mas, assim, às vezes uma visita, um relatório, né? O Conselho Tutelar já acompanha aquela família para saber como é que está acontecendo. Às vezes tem uma medida de proteção que está sendo aplicada, o judiciário quer saber como é que está o andamento. Então, essas coisas, sim, deve acionar, né, o conselho. Ou, às vezes, o judiciário viu que é caso de uma medida de proteção, aciona o conselho para o conselho acionar o órgão da rede, né? Isso pode acontecer, é comum, né? Mas lembrem, o Conselho Tutelar se requisitou, se representou, ele não é parte da ação. Ele não tem que ficar respondendo aquela ação, ele não tem que estar dando continuidade àquilo. Ele vai ser comunicado, se for necessário fazer, né, outros atos, outras atitudes que possam auxiliar, né? Mas ele não é o advogado da causa, né? Ele não é o promotor da causa, ele não é essa parte. Então, assim, demandas que envolvem o Conselho Tutelar normalmente vêm com relatório, que é um histórico dos atendimentos, dos encaminhamentos, certo? Não tem investigação, não tem formulação de provas, né, como no judiciário, não tem contraditório, porque não é jurisdicional. Então, assim, é no judiciário que a gente vai demandar contra, vai rebater, vai questionar, certo? Então, eu trouxe aqui algumas estratégias para os advogados, né, e advogadas, que com relação a isso. Então, assim, a gente não está contra o Conselho Tutelar, né? Eles tiveram ali a demanda, apareceu uma violação de direitos, eles fizeram o que acharam que tinham que fazer, o que estava dentro das atribuições deles, deu certo, não deu certo, foi para o judiciário justamente para isso, gente. Para a gente analisar se é caso de continuidade, se não é continuidade, entenderam? Então, assim, não é que a gente, né, odeia os conselheiros ou que tem coisa errada sempre, necessariamente, mas como todo profissional na advocacia, a gente erra, o juiz erra, o promotor erra, o Conselho Tutelar também pode acontecer, né? E o contraditório está ali para isso, certo? Então, assim, no que a gente vai analisar, né? Primeiro, se o Conselho Tutelar respeitou os limites legais, se ele praticou aquilo que é sua atribuição, ou ele foi além, né, das suas competências, ou seja, além das suas atribuições, praticou competências que é, por exemplo, do judiciário, como essa questão de guarda, né, entregar para outra pessoa, guarda de fato, né, entregar a criança e adolescente para outra pessoa que não é responsável legal, nem o guardião legal ou tutor. Analisar se houve tentativa prévia de resolução administrativa. Se era atribuição do CT e ele tinha que fazer, tem que analisar se ele de fato agiu, certo? Questionar aí a medida que foi aplicada, se ela teve proporcionalidade, né, e fundamentação. Então, como assim, direto um acolhimento institucional, será que era de fato essa medida a melhor, né, um acolhimento de urgência? A medida ela tem que ser atual, tá, gente? E o advogado, ele tem que estar conectado com os princípios do artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque lá diz o que tem que ser respeitado quando uma medida é aplicada. Então, a gente tem que olhar. A atualidade da medida é um dos princípios, proporcionalidade é outro dos princípios. E é assim que a gente faz uma boa defesa técnica, né, para rebater e defender aí, né, o nosso cliente, se for o caso, né, de alguma situação que, a princípio, passou pelo conselho e que, claro, pesa aos olhos do juiz, a gente sabe disso, porque, como eu falei para vocês, eles são a porta de entrada, né, muitas vezes chegou neles. E assim, gente, chegou uma comunicação verdadeira ou falsa, eles vão ter que agir, né, eles têm que agir, eles têm que encaminhar. E aí depois o judiciário que vai analisar. Pedir aí estudo psicossocial, né? Então, psicológico e do serviço social. Requerer oitiva de famílias e testemunhas, né? Claro. Reavaliação periódica de medidas de proteção, se for o caso, né? Se tiver sido aplicada alguma medida de proteção. E assim, se ainda não tiver acontecido, e se for o caso, se for estritamente necessário, o depoimento especial da criança ou do adolescente, né? Isso é uma estratégia bem prática. Então, só para encerrar aqui, tá? A minha fala,
alguns aspectos que são bem importantes aí da Justiça da Infância e da Juventude. Primeiro, isenção de custas e emolumentos, né? O que é competência da Justiça da Infância e Juventude, ressalvada aí má-fé, tem essa isenção, certo? Os prazos são em dias corridos, meus colegas, né? O ECA é uma lei especial, ela prevalece sobre a geral, não se percam nisso, né? E os prazos são diferenciados, então, assim, uma defesa num ato infracional é 3 dias, corridos, meus amados. Não é assim, né? É diferente. Vedação do prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público, por quê? Direitos da criança e adolescente, infância passa, adolescência passa, a gente tem que ser rápido, né? Segredo de justiça, estamos falando de crianças e adolescentes. E a nomeação de curador especial, então, caso aí haja conflito de interesses entre os pais responsáveis, né? Ou não tiver representação devida ou assistência devida, uma nomeação de curador especial à criança ou ao adolescente, ainda que o Ministério Público tenha sido o que iniciou, tá? Aquela ação. Serviços auxiliares são sempre requisitados pela infância e juventude, então ali, né, psicólogos, assistentes sociais. E com relação aos recursos, tá, gente? A gente tem umas regras diferentes aí. Em regra geral, a gente utiliza o CPC, mas tem algumas exceções. Não precisa de preparo. Em todos os recursos, o prazo é de 10 dias corridos, certo? Com exceção aí dos embargos de declaração. Os recursos, eles têm preferência de julgamento, né? Criança e adolescente. E tem possibilidade de juízo de retratação também na apelação, não somente no agravo, tá? Então, meio que estourando aqui o meu tempo, lembrar que o Conselho Tutelar, ele tem aí autonomia nas suas decisões, certo, gente? Ele é autônomo nas suas decisões, somente o judiciário pode revisar. Então, assim, querido colega, não está contente? Bora para o judiciário, aciona o judiciário, né? Não adianta bater contra o Conselho Tutelar, porque ele não tem nem como, né, rebater algumas situações. Vamos para o judiciário, discute lá, faz prova lá, o juiz vai analisar, se for caso de rever, ele vai rever, tá? Então é isso. Se não for caso, não é caso. E é isso, tá bom? Acho que misturei uns minutinhos, Não, mas Glaucia. fiquei dentro. Nossa, olha, sensacional. Sensacional. Amei, amei. Glaucia e Marília, eu até coloquei no chat para Marília e coloquei no WhatsApp. Marília, coloca seu e-mail, por favor, no chat. E Glaucia também, seu Instagram, Glaucia, e seu e-mail também no chat, para que as pessoas possam, né, fazer essa comunicação. E eu quero agradecer aos conselheiros tutelares que estão aqui conosco, eu nem sei se eles ainda estão aqui, que é o Edson Carlos, de Cabo de Santo Agostinho, lá de Pernambuco, e o Jean Leão, que é o conselheiro tutelar de Candiba, acho que eu falei certo, da Bahia. Se tiver mais algum conselheiro tutelar aqui conosco, por favor. é, Agora a gente vai abrir para essa troca de perguntas e de informações. E eu já vou iniciar aqui fazendo perguntas para as três. Aí eu vou pedir só para que vocês levantem a mão, utilizando a questão aqui do, do Zoom, ou então abram a câmera e fazem assim, podem fazer assim com a mão que já pode fazer a pergunta diretamente para as três palestrantes. Então, a pergunta é: quando o advogado ele solicita o acesso ao procedimento por intermédio de uma procuração, ele pode extrair cópias desse procedimento ou não? Ele só pode ler o procedimento? Essa é a primeira pergunta. A segunda, essa emissão de relatório é só para o judiciário ou o advogado também pode pedir esse relatório? Essa é a segunda pergunta. Então, vamos começar da mesma forma que a gente começou as apresentações, começando da Natália. Então, primeiro eu vou quebrar o protocolo e agradecer aí pela brilhante fala, né, da Gláucia,
porque ela falou um monte de coisa que às vezes a gente, enquanto nesse lugar aqui, né, de conselho estelar, a gente tem bastante conflito e soa, né, um pouco como arrogância, como, né, querer ali impor situações, né, e aí de uma forma muito brilhante ela destacou, né, e fez uma defesa desse lugar aqui, que é o conselheiro tutelar, né, e aí, né, como eu disse, Contagem, nós estamos avançando muito nesse diálogo aí com os advogados. Claro que às vezes a gente atende advogados de outras comarcas um pouco mais distantes que não tem esse contato, a gente, né, tem os desafios, mas aí é conversando, dialogando que a gente vai construindo e quebrando aí esses protocolos, né, que às vezes estão tão enrijecidos. Então, sobre acesso aos procedimentos, advogados, né, eu vou falar desse lugar aqui de Contagem, não, nós não, né, disponibilizamos, porque diferente, né, dos procedimentos judiciais, o advogado vai lá e acessa, né, de ponta a ponta o processo em si. Aqui no conselho, não, né, aqui o que a gente faz, né, conforme também dito pela Flávia, ou pela Cláudia, desculpa, quando um advogado nos solicita informações, né, ou relatórios sobre o caso, né, envolvendo o núcleo familiar de seu cliente, a gente faz a avaliação e a gente disponibiliza a informação, né, através de resposta de relatório ou até mesmo em corpos de e-mail, a depender da informação, se ela for simples. Não acessa aos nossos procedimentos a pasta do cliente porque se trata de sigilo. Às vezes tem informações ali, são sigilosas, inclusive ao comunicar ao judiciário, a gente solicita esse determinado, né, sigilo ou informações até mesmo para a polícia. Às vezes tem ofício que a gente vai encaminhar para a Polícia Civil fazer investigação do possível crime, principalmente, e aí são informações sigilosas que o advogado não vai ter acesso ali naquele momento, né? Ele pode ter acesso com a autonomia lá dos processos em cada local. Ministério Público, as varas ou até mesmo nas polícias. Então, não tem esse acesso na íntegra assim, dos registros, não. Não podemos emitir opiniões, né, pessoais próprias nos casos, mas, né, tem pessoas que às vezes ali na hora que está fazendo um atendimento vai fazer um rabisco, vai fazer alguma anotação e essa anotação, a depender da situação, ela pode ser avaliada como opinião pessoal. Então, tendo em vista também essa exposição do atendimento conselheiro tutelar, é que nós tomamos esse devido cuidado do não acesso. As nossas informações são formalizadas através disso, né? Geralmente são os ofícios que a gente emite aqui em Contagem. Te respondi tudo? Respondeu, se respondeu. Pelo que eu estou percebendo, cada conselho tutelar tem a sua forma de lidar com isso, por não ter uma receita de bolo, como a Gláucia disse. Porque nós não Então, temos, né, uma legislação única, então, assim, os colegiados de cada comarca se organizam da melhor forma, né? Daquela forma que, inclusive, vem construindo mesmo, né, com as OABs, né, ou outras organizações. entendi. E Marília, conta pra gente como que é em João Molevade. O advogado tem acesso ao procedimento? Conta para nós. Aqui em João Levade, desde quando o advogado é, dá, apresenta para a gente a procuração, eles têm um acesso, sim, a partir do momento que é o relatório da parte envolvida. Se é a parte envolvida que ele, né, então a gente passa o relatório, sim, a gente não tem restrição a isso, não. Ah, ok. E Gláucia, fala da sua experiência para nós. Normalmente o advogado tem acesso ou não? Então, nós temos os mesmos embates aqui, né, na minha comarca, de ir no conselho, pedir, não ter, né, o acesso, enfim. Então, assim, eu vou falar como uma pessoa que gosta de ver o que a lei diz, né? Infelizmente, a lei silenciou com relação a isso e deixou os conselheiros na mão e os advogados também, né? Enfim, porque assim, não é um processo judicial, a gente não tem acesso como num processo, mas a gente tem uma parte nos chamando, dizendo: olha, eu quero saber, o conselho tem isso, o conselho tem aquilo, né? Muitas vezes o conselho só tem realmente anotações de entrevistas, de visitas, né, de acompanhamento, não tem ali, né, fotos, enfim, não é isso que tem lá. Mas o que a gente entende aqui, né, que assim, inclusive esse projeto de lei, ele fala sobre isso, né, de como que vai ser essa entrega de documentação e etc, né? Eu concordo que tem alguns dados que são sensíveis, etc, não pode ser repassados, né? O advogado, enquanto
tem a procuração, ele é como se a pessoa estivesse ali, então ele tem a possibilidade, sim, de receber informações, certo? Mas não necessariamente sempre em forma de relatório, porque, como eu falei, relatório tem que sentar o colegiado para fazer, 5 conselheiros têm que sentar, concordar, né? Enfim, então, assim, algumas informações, acesso ao que já foi feito de visita, etc., entendo que pode ter, mas ao levar todos os documentos também concordo que não é o caso, em razão de informações que estão ali. E assim, gente, a gente tem o judiciário na nossa mão para demandar, né? O conselheiro tutelar não apresentou, por que não apresentou? Não deu essa justificativa que eu estou dando, né? Enfim, vamos pedir a apresentação de provas, pedir para o juiz, pedir para o conselho informar o que está acontecendo ali naquele procedimento administrativo, certo? Essa é a minha compreensão. Mas, infelizmente, a lei falha e deixou todos nós na mão, né? Os conselheiros temem, né, entregar algumas coisas, informar algumas coisas, os advogados ficam na mão e sem saber o que responder para o cliente, então, assim, é complexo para todas as partes. Perfeito, perfeito. Natália, você quer concluir alguma coisa para eu passar a palavra para o Marcos? Só para complementar o que a Glaucia traz, né, que também nós temos a cultura, o costume disso. Às vezes, quando a gente formaliza, né, essa informação solicitada pelo advogado e às vezes não atinge o objetivo, né, esperado do advogado, a gente então orienta e sugere para que ele peticione, né, informando lá ao juiz o que ele deseja e o juiz, mediante a avaliação, vai notificar o conselho a obter ou não essa informação. E a gente Perfeito. Pode falar, Marília. o que eu gostaria de complementar é que, geralmente, quando o advogado pede para a gente alguns dados, né, um relatório, a gente pede para ele um prazo para a gente fazer esse relatório, para a gente passar para ele, entendeu? Porque ele quer saber do cliente dele, então, assim, talvez a pasta é extensa, aí a gente tem que pedir o prazo para ele para a gente fazer, tá? Entendi. Marcos Baldini. Boa noite. Estou Boa aqui de noite. Patos. Nossa, estou gostando demais. E sabe Que qual que é a bom. minha dúvida? Eu trabalho no CREAS aqui em Patos, estou como advogado do CREAS. E às vezes há um embate muito grande, né, da unidade socioassistencial com o conselho tutelar. Mas a minha pergunta é a seguinte: por que que depois de tantos anos do ECA, até hoje ainda não se tem uma padronização? Tem hora que, doutora Glaucia, talvez a senhora possa me ajudar, tem hora que nem o judiciário entende o que o conselho tutelar faz. Então, aonde que está essa falha? O que pode ser feito para realmente acabar com isso, com essa dúvida constante da atuação do conselho? Eu gostaria de saber se tem que acionar o CONANDA, o que pode ser feito. Aqui em Passos, nós montamos aqui um comitê intersetorial de enfrentamento a todos os tipos de violência, e está bacana. Então, nós estamos fazendo vários fluxogramas de atuação, né, do conselho e tal, então está bem bacana. Isso começa, né, a ser seguido. Nós convidamos o Ministério Público e o Judiciário também para fazer parte. Eles declinaram do convite, falando que não podem e tal, mas tudo bem, mas é importante se eles tivessem vindo, porque nós estamos construindo fluxos, né, mas tá bom. É isso, eu gostaria realmente de entender o porquê, depois de, são 36 anos, né, o ECA é de 90, até hoje ainda tem dúvida da atuação do Conselho. Aonde que está a falha? É isso aí. Obrigado, viu? Marcos, é super complexo mesmo, assim, e além de, né, o ECA ter 36 anos, mas, assim, levaram anos ainda para todos os conselhos tutelares serem devidamente instalados em todos os municípios, né, em 1997, 98, se eu não me engano, ainda estavam lutando para que todos os municípios tivessem, então, ainda que, né, tem esse tempo, a gente ainda está caminhando. Eu tenho a idade do ECA, então eu falo que o ECA é super jovem, um bebê, né, e ainda está começando a engatinhar, mas é real esse problema, tá? Porque, assim, a lei de fato, ela não fala
né? A parte tem direito à informação, só que assim, para a demanda do conselheiro é complexo, está sempre produzindo relatório e entregando documento, né? Enfim, ele tem que se preocupar sim com os dados sensíveis, com todas as questões que ele entrega para a pessoa, né? Não é bem assim. A procuração tem que ser bem clara, como ali no município da Natália, eles fecharam isso, mas hoje, né, na ausência de uma legislação, eu entendo que o ideal é que a rede de proteção tenha um fluxograma, né, de como que vai organizar essas questões, de como que vai ser repassada essas informações, essa comunicação, até porque vocês são rede de proteção. O CRAS, CREAS, está andando junto com o Conselho, vocês têm que dialogar sobre esse repasse, né, de como que vai ser essa comunicação, né, e até a linha perguntou ali da súmula vinculante 14. O advogado, enquanto representante da parte, ele tem sim direito à informação, né? A gente só tem que tomar cuidado como a gente perde essa informação. Então, assim, não adianta pedir para o conselheiro necessariamente, obrigatoriamente, fazer um relatório das suas atividades, porque eles nem sempre vão conseguir isso, certo? Cópia de documentos, se o conselheiro entender que alguma coisa pode violar direitos, ele pode restringir, e o advogado tem todo o direito de ir lá e requerer que o judiciário, então, peça a exibição desses documentos, certo? Mas com relação ao município em si, né, a rede de proteção é um diálogo, um fluxograma do município entre os órgãos da rede de proteção. Vocês precisam sentar e estabelecer essa forma de comunicação. Infelizmente, hoje a lei ela não traz uma resposta clara para a gente, final, de como que o conselheiro vai agir, né, ou disso, de aquilo, além das atribuições que a gente vê ali na lei, tá? Obrigado, Glaucia. Eu fiz um pedido aí no chat. Seria possível vocês disponibilizarem para nós os slides? Eu vou enviar para a Angelisa os meus e aí... Ô, Marcos, você fez a inscrição lá no IBDFAN? Não, pois é, porque aí o material que Glaucia e Natália enviarem, e se a Marília já tiver o material lá e puder enviar para a gente também, encaminharemos o material por e-mail, tá? Para vocês, junto com o certificado. Perfeito, então recebi por e-mail. Eu posso concluir só com mais uma pergunta aqui? Claro. Não quero polemizar, não, mas todo mundo sabe que o Conselho Tutelar não é um órgão técnico, correto? Tá. Por que que, às vezes, o Conselho Tutelar, quando aplica uma medida protetiva a uma determinada unidade socioassistencial, e, assim, por que que eles ficam esperando, então, uma atuação técnica? Assim, não sei como que eu explico, mas se não são técnicos, aplicou a medida, quem que vai saber aplicar a medida, né? É a unidade. Chegou lá no CREAS, ó, a medida de protetiva de orientação, perfeito. Cabe ao técnico orientar de acordo com a capacidade dele lá, se é assistente social, né, se é um técnico de nível superior, ele vai cumprir essa medida conforme a orientação que ele tem, né, até mesmo do normativo do SUBUS. Às vezes o conselho tutelar, não era isso que eu queria, mas como assim? Então, queria resolver essa polêmica aí. Já que não são técnicos, eles não têm que, desculpa a palavra, meter o bedelho na atuação técnica do técnico, né, da unidade socioassistencial. Estou comprando briga com os conselheiros aí, ó. Obrigado. Mas eu acho que aqui a gente está para poder trocar essa experiência, né? Vale muito a pena, já que não tem uma regulamentação, a troca de experiências é essencial. Eu vou só responder alguns questionamentos que estão aqui no chat. Quanto à lista de presença, Adriano, se você ingressou na reunião, o pessoal do IBDFAN tem esse controle, tá? E vai ser enviado o certificado por e-mail com base na participação da reunião, ok? A inscrição até então basta. Que também eu respondo o da Renali. Acho que é assim que pronuncia o nome. É isso. Bom, a Lília Floresano fez duas perguntas aqui no chat, perguntando, eu acho que a Gláucia vai saber responder isso, não sei se a Natália e a Marília vão saber, mas como que fica a súmula vinculante 14, que é o acesso a todos os tipos de procedimento, inquérito, que o advogado ele tem acesso. E a segunda pergunta... Para Oi? ela, que eu dei uma falada ali dessa questão da súmula, que ela que o direito à informação o advogado tem, né? Mas, assim, se o conselheiro entender que alguma questão é dado sensível, etc., e que não pode ser entregue, porque não é necessariamente relacionado àquela pessoa, né, que ele está com procuração,
o advogado tem que sim acionar o judiciário para verificar se o judiciário tem caso de exibição, certo? Perfeito. E ela perguntou também a natureza jurídica do Conselho Tutelar. Não sei se eu entendi a pergunta, deixa eu. Não, ela perguntou qual que é a natureza jurídica do Conselho Tutelar. Acredito eu que seja administrativo, municipal, né? Ah, Mas entendi. porque não é um órgão do judiciário. O Conselho Tá, Tutelar é um entendi. órgão municipal. Isso, ela é administrativa, né, no sentido de vinculação com carga horária não, o local que vai ser estabelecido o conselho, para fins de como que vai ser o pagamento, etc. Ela tem uma vinculação com o executivo, mas com relação essa vinculação é com o executivo, tá? Qual é o valor que recebe o conselho tutelar, em que lugar que ele vai exercer as atividades, etc. Ela tem vinculação com o executivo. Mas nas suas decisões ele é autônomo, certo? E aí nesse caso, ele é administrativo no sentido de não ser jurisdicional, ok? Não sei se ficou claro. Ficou claro, Lília? Deixa eu entrar de novo. Eu, Lília? Eu não sei se a Lília vai conseguir. Ah, ficou. Ela respondeu aqui no chat. Obrigada, viu, Lília? Ele é do executivo, ficou. Obrigada. Então é isso, Lília. Obrigada pelas perguntas, viu? Bom, já estamos caminhando para Jesus Cristo. Peraí. Opa, Quando chegar aí, deixa eu fazer só uma perguntinha rapidinho aqui. diga, Marcos, claro. Alguns municípios, o Conselho Tutelar está na pasta da assistência social. O que é o ideal? Ele está na administração, ele está direto no gabinete. Muitos municípios vinculam o conselho na pasta da assistência e dá a entender que tem uma certa subordinação, quando nós sabemos que não tem. Então, qual que seria uma recomendação? E se seria possível, de repente, fazer até pedir uma orientação para o CONANDA nesse sentido, se é que já não tem, não sei. Pode falar, Natália, você levantou a mãozinha. na verdade, eu vou responder essa primeiro, né, do Marcos, e aí depois eu queria só fazer um destaque da fala dele anterior, que ele falou que comprou briga com o conselho, e comigo não compra não, mas vamos lá primeiro. Aqui em Contagem, nós éramos vinculados à assistência, a Secretaria de Assistência Social, e aí, em razão de uma organização do Executivo, nós somos transferidos para a Secretaria de Direitos Humanos. Independente, né, da decisão do Executivo da lotação, o Conselho Tutelar ele tem a subordinação administrativa. O que que é isso? A gente tem aí o dever da satisfação da carga horária. A nossa autonomia, ela aplica-se às medidas de proteção e avaliação dos casos que chegam para a gente. Essa questão administrativa de carga horária, nós temos cumprimento e dever legal. Tem municípios que têm carga horária de 6 horas, né, diárias, e aí hoje a gente vê várias configurações que é uma autonomia do Executivo Municipal. Não tem ali uma determinação, né, nem onde ele se vincula também não. Cada um vai se organizar da melhor forma. Eu já participei, né, de algumas capacitações de que sugere-se que ele fica ali na assistência, mas também já ouvi, né, pessoas que inclusive hoje estão no Conanda nessa configuração de melhor estar na Secretaria de Direitos Humanos, que é uma secretaria não tão comum em municípios, né? É uma secretaria que só municípios maiores que conseguem ter essa organização, e por isso que se abarca, e talvez, na Secretaria de Assistência Social. E aí isso dá um conflito, né? Inclusive nessa subordinação, nesses conflitos e desafios, inclusive, que a gente tem com a própria equipe de assistência social, né? CRAS e CREAS. E aí, nesse sentido, Marcos, eu vou aproveitar e vou falar da sua fala anterior. Eu sou uma defensora que nós, né, temos limites de atuação, nós conselheiros tutelares. Aqui, né, no município, eu sempre falo que conselheiro tutelar, ele é conselheiro tutelar. Eu não sou assistente social, eu não sou psicólogo, eu não sou técnico, eu sou conselheiro tutelar. Eu tenho que ali aplicar e exercer o que está no estatuto, sobretudo o que está taxativo ali no 136.
né, com observância ali aos outros artigos citados no próprio 136. E aí eu falo, inclusive já comprei brigas com próprios colegas aqui, que consideram a resolução né, 109, ela vai dizer ali da organização, né, do que como funciona o SUAS, né, a assistência social. E nós não temos gerência sobre isso. Quando o Conselho Tutelar aplica medidas de proteção, ele encaminha para acompanhamento na rede socioassistencial. A gente tem uma organização de dizer que prevenção ou trabalho né, estabelecimento de vínculos, não houve nenhuma violação, é o CRAS. Houve violação de direitos, é o CREAS. Ocorre que a aplicação da medida, ela não deixa isso claro para o conselheiro tutelar. Então, eu entendo, e o colegiado onde estou, nós entendemos hoje, que apesar de, às vezes, aplicar a medida e direcionar para o CREAS, quem vai ter uma relativa autonomia de como vai trabalhar essa família, se ela vai ser trabalhada no CREAS ou no CRAS, é a assistência social. Claro que às vezes eu já enviei casos e já me gerou tudo, mas por que vocês mandaram para o CRAS e não para o CREAS, sendo que a gente tem violações presentes? Então a gente sempre, né, tem aqui a cultura de falar, e aí, claro, nós somos 7 colegiados aqui em Contagem, existem colegiados que vão trabalhar um pouco diferente mesmo, né? Por mais que a gente tenha regimento, por mais que o ECA seja único. Então, o que a gente sempre tem, eu sugiro aos meus colegas, até mesmo de outras regionais, é o diálogo. É eu conversar com o técnico e falar, olha, a situação talvez não ficou claro, mas a situação é essa, a situação atual é X e Y. Então, né, o diálogo, ele sempre é o melhor caminho, porque o papel, às vezes, a gente não consegue expressar o que a gente está vivenciando, o que o Conselho Tutelar percebeu, né? Por isso que também a gente informa de deixar o relatório mais claro possível. Mas o óbvio nem sempre está dito no papel. Então, às vezes, é necessário discussões de caso ou ligações para a gente deixar mais claro. Essa é a nossa experiência aqui de Contagem. Natália, obrigada, muito, muito obrigada. Eu vou pedir para que as pessoas possam abrir as câmeras só para a gente poder tirar uma foto, podemos? Por gentileza, é claro, quem puder, né, abrir as câmeras, só para ficar legal, um sorriso aqui nessa noite, não importa se o cabelo está desarrumado, não tem problema nenhum. No final do dia tá todo mundo derrubado mesmo, porque a vida hoje está acelerada. Então, é só um registro, porque esse evento foi feito com muito carinho aqui por nós da comissão. A Gabi me ajudou grandemente. Ai, gente, que lindo ver vocês, é tão bom, é tão bom. Aqui, obrigada, eu vou tirar um print aqui. Todo mundo, por favor, sorriem. Eu vou tirar um print e tem que ser dois. Um, dois e... O primeiro já foi. Peraí, só um Vai minutinho. tirar? Peraí que eu tenho que tirar mais um, porque tem duas páginas aqui. Olha que beleza, quantidade de gente. Peraí. Eu tô vendo que na segunda página tem pouca gente com a câmera aberta. Então vamos para mais uma. Sorriem, por favor. Um, dois e. Aí, consegui. Gente, é só porque a Gláucia tem uma menininha linda que ela precisa dar atenção para ela. Então, ela vai precisar nos deixar aqui, mas a gente pode continuar com mais algumas perguntas. A Glaucia deixou o e-mail dela aqui, deixou o Instagram também, sigam, porque ela dá muitas informações lá e novos eventos em que ela está presente. Natália, Marília, por favor, deixem os e-mails, deixem o Instagram, caso tenham também. Os conselheiros tutelares que nos assistiram aqui, eu anotei os nomes, eu não sei se eles já saíram, que é a conselheira tutelar do município de Jundiaí estava aqui também. A Luísa Castro, conselheira tutelar de Contagem, também estava aqui presente. E o conselheiro Gilvan, da cidade de Cândiba. Eu falei o nome errado, não é Candibá, não. É Cândiba. E o Jean Leão também, lá da Bahia. Muito obrigada. E obrigada também a Adriano por responder as perguntas aqui no chat. É, nos deu esse apoio aqui. E assim a gente finaliza, mas quem quiser ficar aqui, pode ficar, não tem problema nenhum. Mas o evento, assim, está oficialmente encerrado. E acompanhe-nos também lá na rede social, no IBDFAN, que é a Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, do IBDFAN de Minas Gerais. E tem meu Instagram também, que é Ângeles Brizeno. E eu fico à disposição também de vocês, se quiserem enviar algum questionamento também pelo privado do Instagram. É isso, gente. Muito obrigada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ô, Gláucia, pode ir.
Vou me despedir, pedir desculpa a gente, que a minha bebê tá doente hoje. Então, assim, enquanto eu tava falando com vocês, era meu marido mandando, falando, vomitou, faz isso, fez aquilo, mas enfim, não vou conseguir continuar mais, né? Mas fico à disposição também, o meu Instagram tá ali, meu e-mail, caso quiserem fazer alguma troca. Foi um prazer estar aqui, mais uma vez, obrigada, comissão, obrigada, Angelice, obrigada, minhas parceiras aí de fala, Natália, Marília. Foi um prazer, obrigada a todos que ficaram até o final. Um beijo e até mais. Obrigada, Glaucia. Com Deus, melhoras para sua filha. Obrigada. Agradeço. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque a Marília Não, está só aqui, a Natália está agradecer as aqui. meninas aí. Eu sou advogada, né? Eu prestei uma assessoria, eu sou da Bahia, sou até membro da Oi, OAB da gente. Bahia, e tudo que as meninas falaram aí é o caminho correto realmente. É claro que depende muito dos municípios também, viu? Eu quero deixar aqui uma experiência aqui da Bahia, porque a gente sabe que por mais que o Conselho Tutelar ele tenha uma autonomia, né, ele seja um órgão, né, que ele caminha, mas ele é vinculado ao município, a gente sabe que o legislativo mete, o municipal mete às vezes o bedelho. Eu digo por experiência própria na minha cidade. Mas é uma coisa que os meninos não deixam de fazer o trabalho. E eu sempre vejo assim um respeito entre o CREAS e o CRAS, né? Eu fui assessora durante 3 anos e meio da Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu participei muito de análise de casos, de enfrentamento de violência contra as crianças. Hoje, aqui no município, a gente não tem um local de acolhimento às crianças, então a gente tem que colocar essas crianças no acolhimento em Pojuca, né? Tem todo esse desafio ainda, como a doutora Gláucia falou, né? Eu espero, assim, eu acredito que as coisas venham a melhorar, né? Como também o enfrentamento à violência contra a mulher, né? O feminicídio, outro dia eu falei na rádio. Porque, assim, a gente vê, assim, uma atualização, né? Um caminhar, né? Um crescimento no feminicídio, que é para ser uma coisa mais célere as medidas protetivas, mas também o que é que acontece? Não é que o judiciário não atue. Como é que você vai tirar essas mulheres daquela violência se você não tem em alguns municípios lugar para colocar aquela pessoa? Como é que você vai inserir aquela pessoa no local de trabalho? Ah, mas tem lei, tem legislação para isso, para aquilo. Sim, mas no dia a dia não existe. Aqui mesmo não tem. Aqui mesmo não tem. Então, assim, é uma realidade que muitas acabam ficando naquele ciclo porque não tem para onde correr. E quando a gente para analisar, eu fui fazer uma pesquisa, a patrimonial e a psicológica são as que mais matam as mulheres, porque vai minando ali aos poucos, ó. Quando já chega para aquela parte do crime que a gente fica sabendo, é porque aquela mulher já não aguentou mais e chegou àquele extremo e acabou ceifando a vida dela. Então, era uma coisa que eu queria dividir com vocês, né? Vocês estão de parabéns, eu amei, eu nunca tinha participado. Eu sou uma pessoa que gosta muito de participar dos cursos, de estar no meio, eu me esforço muito. E gratidão também à Natália, muito boa, Natália, o seu desenvolvimento como conselheira. Eu percebo que você é uma Obrigada. pessoa muito esclarecida, uma pessoa muito antenada, viu? Continue Obrigada. assim, que Deus continue Obrigada. abençoando. E eu espero ter Amém. trazido um pouquinho para vocês, espero participar mais vezes. Viu, Amém. gente? Foi um prazer. Maiana. Ô, Obrigada. Maiana, pode falar, Natália, desculpa. Não, eu estava só agradecendo ela mesmo aí, pelo carinho, pelo reconhecimento e estou à disposição. Deixei meu Instagram aí também. E depois, quando eu compartilhar a apresentação, eu coloco lá minhas redes. Ô, Maiana, o nosso Instagram, que é lá da comissão, eu coloquei aqui no chat, a gente tem eventos, eles são bimestrais. Em algumas outras comissões que eu sou membro também, temos alguns eventos que são mensais. Então, nos siga lá, por favor, Estarei porque lá, firme e forte. É um nós prazer. Se também gostamos. precisar que eu faça alguma palestra, traga algum conhecimento para o pessoal aqui. Eu gosto muito da área de direito eleitoral, né? Estamos em ano eleitoral. É verdade. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho. Eu digo sempre o presidente da OAB daqui da subseção, que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que você colhe.
é um trabalho devagar, mas você começa a colher, porque as pessoas precisam ter ciência, as pessoas precisam entender dos seus direitos e dos seus deveres, né? Ter esclarecimentos, saber buscar os órgãos corretamente, não ter vergonha, né? Porque ainda existe muitas pessoas, gente, com vergonha, muitas pessoas que não têm esclarecimento, muitas pessoas que não são alfabetizadas, que não sabem, não entendem. Eu digo para vocês porque eu percebi isso nos meus 3 anos que eu fiquei. Então, assim, o que eu podia fazer, o máximo da ponte com o promotor, o máximo para ajudar essas pessoas que a gente sabe que quando vai, tá com câncer, tá com problema de uma diálise, não tem condições nenhuma, não entende nada, né? Então a gente tentava dar o máximo que a gente podia, não só a população, quanto também as pessoas que trabalham na rede de apoio. Maiana, obrigada. Realmente Nada, eu que é agradeço. um trabalho muito, ao mesmo tempo deve ser É, difícil, mas é é um necessário trabalho porque gratificante. as pessoas, a população precisa dessa atuação, Exatamente. de quem está na É, ponta. é, Obrigada mesmo. Pessoal, tá. então a gente já está no avançar da hora, já são 8h41. Eu agradeço, já agradeci centenas de vezes, mas eu agradeço a todas as pessoas. Tenham uma ótima noite, uma excelente noite e uma semana excepcional para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até mais.